Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, aula de língua portuguesa. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar do modo de se expressar, a linguagem formal e a linguagem informal. Professor, linguagem formal, linguagem informal, isso existe? Existe sim. A forma como nós nos expressamos, elas não são sempre as mesmas. Elas variam. Variam o quê? Conforme o ambiente em que estamos, conforme a situação em que estamos, conforme as pessoas com quem conversamos, conforme o lugar de onde viemos. Isso vai determinar a nossa linguagem naquele momento, se vai ser uma linguagem formal ou se será uma linguagem informal. Mas nós iremos ver um pouco mais sobre estas duas linguagens, a linguagem formal e a linguagem informal. A habilidade que nós iremos trabalhar é reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa etária, de gênero, dentre outros. Nós precisamos entender que a linguagem, claro, de uma criança como vocês de 8 anos, não é a mesma linguagem que uma pessoa de 70 anos. Até os termos usados são diferentes. As palavras que se utilizam são diferentes. O conhecimento linguístico de vocês é um conhecimento diferenciado. O conhecimento linguístico de uma pessoa da minha idade é um conhecimento linguístico diferenciado de uma pessoa também de 70 anos e de uma pessoa na idade de vocês, crianças de 8 anos. E nós precisamos entender isto também. Quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro dele é conhecer as diferenças culturais através da linguagem. Isso mesmo, as diferenças culturais são expressas através da linguagem. O segundo, observar a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Talvez esse seja até o principal objetivo da nossa aula. Observar a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. E também compreender a variação da linguagem. Compreender que essa linguagem ela sofre variações. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais? O primeiro, você sabia que a linguagem varia conforme o ambiente? Você sabia que a linguagem varia conforme o ambiente? Nós não falamos do mesmo jeito em todos os ambientes. Nós não escrevemos do mesmo jeito para todas as pessoas em todas as ocasiões. Você sabe quais são os tipos de linguagens utilizadas em textos? Olha que isso também varia. Os tipos de linguagens utilizados em textos tem uma variação aí muito grande. Basta você pegar um texto enviado pelo WhatsApp e pegar, por exemplo, uma receita de bolo. Por exemplo, você vai ver que ali tem uma variação muito grande. Até na forma de escrita, na abreviação das palavras. Por exemplo, eu vou escrever você, V-O-C cedilha E. Ou vou escrever você, numa mensagem do WhatsApp, só o VC. E todo mundo vai entender que aquele VC significa você. Então, a linguagem também varia nos textos. Você sabe diferenciar a linguagem formal da linguagem informal? Bem, isso nós vamos ver profundamente na aula de hoje. Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós vamos ler é uma notícia. Olha só, essa semana nós estamos estudando o gênero textual notícia, ok? Notícia qual? Notícia
jornalística. E nós vamos fazer a leitura deste texto. Olha, Papai Noel usa redes sociais e manda mensagem para crianças se comportarem na quarentena contra o coronavírus. Então eu convido a vocês para lermos juntos a notícia. Vamos lá? Papai Noel usa redes sociais e manda mensagem para crianças se comportarem na quarentena contra o coronavírus. Por Glauco Araújo, do G1 São Paulo. São Paulo, 15 de abril de 2020. 6 horas, atualizado há 7 meses. Papai Noel usa redes sociais e manda mensagens para crianças na quarentena de coronavírus. Mesmo em isolamento social, por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, Papai Noel resolveu se antecipar no calendário e aparecer para as crianças antes do Natal. Ele manda mensagens pelas redes sociais para crianças com o objetivo de estimular bons comportamentos durante o confinamento em suas casas. A notícia se espalhou e logo ele começou a receber pedidos dos pais para que ele enviasse mensagens para seus filhos, ajudando no controle das energias dos pequenos. Comecei a enviar os primeiros vídeos na sexta-feira, dia 10, e até hoje já gravei mais de 180 vídeos. Só no sábado 11 eu gravei 70 vídeos para crianças, disse o Papai Noel, que nas mensagens ele pede para as crianças se comportarem bem, obedecerem os pais e arrumarem os quartos. Em troca, ele promete fiscalizar se estão cumprindo esses pedidos e que irá trazer presentes legais no Natal deste ano. Por conta da idade e por ter pressão alta, o bom velhinho precisa ficar em casa para se proteger do coronavírus. Papai Noel também está preocupado com os avós das crianças. Aproveito para puxar a orelha dos vovôs, que temam em sair de casa, pois assim eles correm mais riscos. O bom velhinho espera poder tirar de dentro do saco vermelho um daqueles presentes que considera o melhor de todos, a cura do coronavírus. O melhor presente que o Papai Noel poderia dar é a suspensão da quarentena, seja por um remédio ou vacina, a recuperação da economia por meio da solidariedade das pessoas. Para ele, a pandemia revelou o que o ser humano tem de melhor em momentos de crise. A solidariedade das pessoas foi mais eficiente que qualquer ação dos governos. Um belo texto, né? Uma bela notícia, uma bela informação. Papai Noel está trabalhando fortemente nesse período de pandemia, nesse período de distanciamento social. E está lá cumprindo o seu distanciamento social e preocupado com o comportamento das crianças. Na verdade, ele está preocupado com o comportamento de todos. Vocês viram na notícia que ele está preocupado com o comportamento dos vovôs e das vovós que teimam em sair de casa sabendo que a grande maioria aí é de grupo de risco. Mas o Papai Noel ele também fez um alerta. Ele alertou que todos precisam se comportar, ok? Se comportar em casa, com os familiares, não é? Que estão aí com vocês nesse momento, vivendo o distanciamento social, e eles também precisam da colaboração de vocês. Olha, o Papai Noel falou, por exemplo, de arrumar o quarto. Por que não fazer isso? É isso que o nosso bom velhinho, o Papai Noel, espera de vocês, crianças, e a notícia está aqui, a notícia foi dada.
Mas vamos para a linguagem formal e linguagem informal. Bem, a linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar, ou seja, tem a intenção de comunicar, ok? Intuito é intenção, tem a intenção de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos diferentes, ok? Não são utilizadas no mesmo contexto, elas são utilizadas em contextos diferentes. E isso nós temos que ter muita atenção. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Ok? Nós precisamos compreender o uso nas diferentes situações da linguagem formal e da linguagem informal. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal, ou seja, no dia a dia, corriqueiramente, como a gente pode dizer, que é no dia a dia, no cotidiano, quando falamos com nossos familiares, com nossos amigos, geralmente nós usamos a linguagem informal, tá bom? Mas se estamos numa reunião, na empresa, por exemplo, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal, ok? É o que nós chamamos também de momentos oficiais. Se os momentos são oficiais, ok? Se exige um vocabulário mais apurado, que a gente pode chamar assim, nós estamos ou temos que usar a linguagem formal, tá bom? Se estamos escrevendo um texto, nós temos que utilizar a linguagem formal, tá bom? Nas demais, nós podemos utilizar a linguagem informal. Diferenças entre linguagem formal e linguagem informal. Bem, a linguagem formal, também chamada de culta, consiste no uso correto de normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Veja bem, nós, nas nossas aulas, seja aqui no estúdio e vocês em casa, seja na sala de aula, nós nos empenhamos em compreender, em aprender, em consolidar o uso correto da gramática. O uso correto da gramática, principalmente, ele vai nos ajudar nessa linguagem formal, tá bom? Na linguagem formal, na utilização da linguagem formal. Isso vocês precisam estarem atentos. Talvez alguns perguntem, professor, mas se a gente só estuda a linguagem formal, por que a gente também utiliza a linguagem informal? Bem, são duas coisas diferentes. Primeiro que a gente não só estuda a linguagem formal, tanto que nós estamos falando aqui da linguagem informal, tá bom? Então, nós estudamos a linguagem formal e a linguagem informal. Porém, na maioria dos casos, nós precisamos utilizar a linguagem formal, principalmente na escrita, ok? Principalmente na escrita. E outra coisa, a linguagem formal, ela evita alguns regionalismos, a utilização de algumas palavras de acordo com a região em que se está. Quando eu digo, por exemplo, você é uma criança muito educada. Olha, você é uma criança muito educada. Mas se eu disser assim, você é uma criança muito educada, esse você está errado? Não, porque grande parte, talvez até a maioria das pessoas, se eu disser assim, você é uma criança muito educada, vai entender que eu estou querendo dizer, na linguagem formal, você é uma criança muito educada. Só que algumas pessoas podem não compreender. Já se eu utilizar não o você e utilizar o você, todo mundo vai entender que eu estou falando de você. Então, a linguagem formal é uma linguagem mais universal, né, de compreensão por todas as pessoas. Senão,
por todas as pessoas, não só a maioria, mas acredito que por todas as pessoas. Então, a linguagem formal ela é importante por essa questão. Estudar a linguagem formal também. Bem, já a linguagem informal, também chamada de linguagem coloquial, tem esse nome também. A linguagem informal também pode ser chamada de linguagem coloquial. Representa a linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia. Ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Ou seja, aquilo que eu estava falando do você e do você é uma linguagem, o você é uma linguagem regionalista e ali ela está despreocupada com as normas gramaticais. Essa é a linguagem informal. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações, para não cometer erros, ok? No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre a linguagem formal e a linguagem informal. Nós temos um problema muito sério, todos nós. Nós sempre tendemos a escrever aquilo que falamos. Tá bom? A gente sempre tem essa tendência a escrever da forma como falamos, aquilo que falamos e da forma como falamos. Mas a gente tem que prestar atenção que são construções diferentes, tá bom? Nós temos que ter essa atenção, né? Que são construções diferentes e que precisam da nossa atenção. Geralmente, quando nós vamos escrever um texto, uma redação, a exigência é que nós escrevamos na linguagem formal. Ok? Essa outra questão que nós temos que ter um olhar muito apurado para não cairmos nesse equívoco. Na hora da escrita, principalmente se forem documentos oficiais, uma redação, uma produção textual, nós temos que utilizar a linguagem formal. Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e cheios de expressões coloquiais. Primeiro, conhecer as regras gramaticais, ok? Aquilo que eu falava, é importante estudarmos as regras gramaticais, tá bom? Então, essa é a primeira dica, conhecer as regras gramaticais. A segunda, possuir o hábito de leitura, que auxilia na compreensão e produção dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. Certo? Então, possuir um hábito de leitura. Olha só, isso enriquece o vocabulário de vocês. Tá bom? O hábito de leitura. Professor, mas eu não tenho livro. Não tem problema. Olha, no celular, pela internet, claro, com acesso à internet, vocês têm muitos textos que podem ajudar vocês. O livro didático de vocês, de qualquer que sejam as disciplinas, está cheio de histórias, cheio de textos, cheios de informações que com certeza ajuda vocês a enriquecer o vocabulário e vocês podem fazer uso deles. Tá bom? Então, duas questões. Primeiro, conhecer as regras gramaticais. E segundo, hábito de leitura. Por isso também nós temos aqui o nosso projeto Sou Maratona Leitura. O projeto Sou Maratona Leitura também tem esse objetivo de enriquecer o vocabulário de vocês.
Vamos ver exemplos. Exemplo 1. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas da família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com a sua avó Carmela. Esse é o exemplo 1. Exemplo 2. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha, preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso, aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela anos antes da gente se casar. Comparem os textos, o exemplo 1 e o exemplo 2. Percebam que o exemplo 2 está até destacado em negrito, tem algumas palavras que são palavras regionais, da linguagem informal, ou seja, da linguagem coloquial. Esperar, nisso, doutor, chegarão, quando na verdade seria chegaram, tava, quando na verdade seriam estava, pra caramba, e com, que é com, e casar. Ok? Então percebam aí o primeiro, a linguagem formal, e o segundo, cheia de regionalismo, a linguagem informal. De acordo com os exemplos, fica claro distinguir o texto formal, que é o exemplo 1, do texto informal, que é o exemplo 2. Observe que o primeiro exemplo sugere as regras gramaticais de concordância e pontuação. Já o segundo não segue as normas da língua culta, ou seja, apresenta erros gramaticais, ortográficos e falta de pontuação. Exercitando. Primeira questão. Leia os textos e indique qual a linguagem utilizada, formal ou informal. Temos aí o texto A. A gente está muito cansado. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? Texto B. Nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Qual deles é o formal e qual deles é o informal? Vou dar aqui um tempinho para vocês analisarem os dois textos. Qual deles é o texto formal e qual deles é o texto informal? Essa tá fácil, né? Vamos para a resposta? O primeiro é informal, olha. A gente tá muito cansado. Caramba, tô perdido, não sei chegar no hotel. E aí, como você tá? Ó, como você anda? Lembram daquilo que eu falei de você e do você? Também pode-se usar o você. E todo mundo entende que é o você, mas isso é uma linguagem informal. Já o segundo é o formal. Olha só, nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Percebam a diferença entre o texto formal e o texto informal. Volto a dizer, o informal é cheio de regionalismo. O formal não, é uma linguagem mais universal, respeitando as regras gramaticais, ortográficas e de pontuação. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas da linguagem informal por palavras da linguagem formal. Eu tô com fome. Reescrevam a frase
tirando a palavra que está escrita de forma informal e colocando a que está escrita ou a forma escrita na linguagem formal. A palavra já está destacada, é tô. Como é que eu fico com esta frase? Como é que essa palavra vai ficar? Eu trocando esta palavra, tô, pela linguagem formal. Pensem aí. Eu tô com fome. Está escrita de forma informal. Precisamos deixá-la na forma formal. Vamos para a resposta. Eu estou com fome. Olha só. Eu tô com fome. Eu estou com fome. Percebam a mudança na palavra e a palavra que passou a ser utilizada no modo formal e a que estava sendo utilizada ainda no modo informal. Outra frase. Ele estava telefonando para você. A palavra que você vai trocar agora na reescrita é a palavra tava. Um tempinho aí para vocês pensarem que palavra vai ser substituída. Na verdade, a palavra que vai ser substituída é a palavra tava. Vai ser substituída por qual palavra? Lembrando que aqui está na linguagem formal e agora nós vamos reescrever na linguagem formal. Resposta. Ele estava telefonando para você. Olha só, ele estava telefonando para você e agora ele estava telefonando para você. Substituindo a palavra estava pela palavra estava. Terceira frase. A minha pança está doendo. A minha pança está doendo. A palavra pança é uma palavra informal. Vamos reescrever a frase trocando a palavra pança pela palavra formal, né, por uma palavra formal que todo mundo entenda na reescrita. E a resposta fica: a minha barriga está doendo. Olha só, barriga e pança. Pança é um apelido dado à barriga, ok? Pança, linguagem informal, barriga, linguagem formal. A grana acabou. A grana acabou. Por qual outra palavra eu posso substituir a palavra grana, agora de forma formal? Vamos para a resposta. O dinheiro acabou. Olha, a grana acabou. O que é que acabou? O que acabou, na verdade, foi o dinheiro. Grana é uma palavra informal que eu utilizo para me referir ao dinheiro. A minha bicicleta esculhambou. A minha bicicleta esculhambou. Esculhambou é uma palavra informal. Eu tenho que reescrever trocando esta palavra, que é uma palavra informal, por uma palavra formal. Então, a minha bicicleta simplesmente quebrou, ok? Esculhambou é uma palavra informal para nós nos referirmos à quebra de algo. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é linguagem formal e linguagem informal. Também observamos as diferenças entre a linguagem formal e a informal. Analisamos as linguagens formal e informal em textos e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima aula,
nós continuaremos falando da linguagem formal e da linguagem informal. Tchau, um abraço! Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos continuar falando da linguagem formal e da linguagem informal. Só que dessa vez, nós iremos focar um pouquinho mais nas atividades. E para isso eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno de vocês, o lápis de vocês e a borracha de vocês. Isso irá colaborar na hora de fazermos justamente essas atividades. Então, providenciando aí rapidinho, caderno, lápis e borracha. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Muito bem. A habilidade que nós iremos trabalhar é reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa etária, de gênero, dentre outras. Bem, isso na verdade nós já começamos a trabalhar na aula anterior, mas como eu falei, nós iremos focar um pouco mais nas atividades, ok? Nós já falamos também que as diferenças regionais influenciam na nossa fala, principalmente na linguagem informal. E a linguagem formal vem para resolver este problema, ok? Na linguagem informal, as diferenças regionais influenciam. Já na linguagem formal, é uma linguagem mais universal, comum a todas as pessoas. A gente pode falar da língua portuguesa, especificamente da língua portuguesa no Brasil, onde as pessoas se compreendem de uma forma diferente das pessoas de língua portuguesa de outros países. Ok? Os objetivos da nossa aula. Conhecer as diferenças culturais através da linguagem. Olha só, conhecer as diferenças culturais através da linguagem. Isso mesmo, a linguagem ela diz um pouco da nossa cultura, tá bom? Por isso que às vezes nós chegamos em outros lugares e estranhamos a fala de algumas pessoas. Por quê? Porque ela fala conforme a cultura daquele lugar, a história daquele lugar. Levou ela a aprender a falar daquela forma. Ah, professor, mas isso pode ser mudado? Pode sim. Eu posso hoje mudar para outro estado e trazer um pouco da regionalidade de lá, da cultura de lá na minha fala. Isso é comum acontecer. Observar a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. E isso nós já começamos a ver bastante aprofundadamente na aula passada. E por último, compreender a variação da linguagem. Compreender que a linguagem ela varia como? Varia de acordo com o ambiente, varia de acordo com a situação, varia de acordo com as pessoas que eu estou conversando, ok? Varia se é uma linguagem falada ou uma linguagem escrita. E dentro dessas variações que eu falei, tem várias outras variações, muitas variações, ok? Até o vocabulário é diferente. O vocabulário que eu uso em determinado grupo não pode ser o vocabulário que eu use em outro grupo. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabia que a linguagem varia conforme o ambiente? Você sabia disso? A linguagem, ela varia conforme o ambiente em que eu estou. Ok? Bem, por exemplo, quando eu estou na minha casa conversando com a minha família, eu não uso a mesma linguagem que eu utilizo quando eu estou na sala de aula com vocês, alunos.
Não pode ser a mesma linguagem. Por quê? Até alguns termos que eu uso com a minha família, talvez vocês nem compreendam. Por quê? Porque vocês não estão vivendo naquele ambiente. Aquele ambiente, ele me dá uma certa cultura, uma cultura diferenciada. Mesma coisa acontece na casa de vocês. Algumas coisas que podem acontecer na casa de vocês, com a família de vocês, talvez vocês vierem me explicar, eu não entenda logo de cara. Principalmente se vocês, claro, usarem a linguagem informal. Já se a linguagem utilizada for a linguagem formal, isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque a linguagem formal é uma linguagem universal. Você sabe quais são os tipos de linguagens utilizadas em textos? Isso é muito importante. Por quê? Porque no texto escrito também pode-se haver a linguagem informal. Não só a linguagem formal, mas a linguagem informal. Na aula anterior, por exemplo, eu dei o exemplo do WhatsApp. No WhatsApp, geralmente, nós utilizamos muito a linguagem informal na escrita. Já numa redação, num trabalho de escola, nós utilizamos uma linguagem formal. Você sabe diferenciar a linguagem formal da linguagem informal? Há uma diferença. Há uma diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Nós já começamos a ver isso na aula passada e vamos continuar vendo agora. Mas antes, vamos para o nosso projeto Sou Maratona Leitura com Texto Correio. Bem, na aula passada eu já havia falado para vocês que para se ter um vocabulário mais rico, para nos ajudar, principalmente nessa linguagem formal, é importante que a gente leia muito, leia tudo que estiver a nosso alcance, é importante que nós leiamos. Ah, professor, mas eu não tenho um livro de história, não tem problema, no seu livro de língua portuguesa está cheio de história. No livro de história está cheio de história, no livro de geografia, de ciências, até no de matemática está cheio de histórias, cheio de situações, cheio de notícias, cheio de informações. E ali sim você pode fazer a leitura, enriquecer o seu vocabulário e principalmente adquirir fluência na leitura. Isso para nós é muito importante, mas deve ser mais importante ainda para você. Tá bom? Então, nós vamos para o projeto Sou Maratona Leitura com Texto Correio. Lembrando sempre, é importante que vocês façam uma leitura silenciosa desse texto antes de fazer uma leitura em voz alta. Isso vai ajudar demais na hora da leitura em voz alta. Por quê? Porque você vai conhecer previamente as palavras. Lembrando também que a leitura silenciosa é aquela que ninguém escuta, nem você. Você vai ler, olhar para o texto e pensar nas palavras, ok? Fazer essa conexão entre o seu pensamento, a sua mente e as palavras que ali estão. Vocês vão ver que isso ajuda demais na hora da leitura em voz alta. Mas vamos para o texto. O texto é correio. Chegaram as cartas. Foi o carteiro que trouxe. Tem uma carta para mim. Quando queremos enviar uma carta, a gente coloca na caixa do correio. O carteiro apanha as cartas da caixa do correio. O carteiro leva as cartas para a sala de seleção. Os carteiros selecionam as cartas. Eles colocam as cartas em sacos. Esses sacos são chamados de malas do correio. Antigamente, não havia papel. As pessoas escreviam em barro mole. Eles secavam o barro ao sol. Mais tarde, as pessoas passaram a usar pergaminho. O pergaminho era como papel, era feito de papel de animal. Antes de existirem carteiros, as cartas eram levadas por mensageiros. As pessoas colocavam lacre nas cartas. O lacre fechava a carta. Para abrir,
era preciso quebrar o lacre. Bem, perceberam a história? A história conta um pouquinho da história das cartas, que não deixa de ser uma forma de escrita, né? um gênero carta, ok? Geralmente as cartas são escritas de forma formal, não de forma informal. Claro que depende muito de para quem você vai escrever, qual o objetivo da carta, o que você quer informar na sua carta, mas elas geralmente são escritas de modo formal, tá bom? Hoje as cartas não são tão mais utilizadas como antigamente. Isso mudou um pouco, principalmente pelo uso da internet. Hoje nós temos o e-mail, que é uma forma de se corresponder. Nós temos os aplicativos de mensagens, que é uma forma também de se comunicar com pessoas que estão longe. Mas ele fala aqui como era antigamente, né? Como é que o carteiro fazia e que ainda fazem, como essas cartas chegavam e como essas cartas eram transportadas. Mas vamos recordar a aula anterior, linguagem formal e linguagem informal. Bem, a linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos diferentes. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Mas se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal, tá bom? Então, em uso, basicamente, é isso. Em uso, usamos a linguagem informal para conversar com amigos, num bate-papo descontraído, na nossa família, e usamos a linguagem formal em textos oficiais, numa entrevista de emprego, numa reunião da empresa, apresentando um trabalho da escola. Ali sim, nós obrigatoriamente temos que usar a linguagem formal. Por quê? Porque a linguagem formal todo mundo vai entender, todo mundo vai compreender. Uma coisa que é muito importante sabermos, professor, a linguagem formal é a forma correta e a linguagem informal é a forma incorreta. Não é bem assim. São duas linguagens ou duas variações da linguagem, variações da língua portuguesa, ok? Não quer dizer que uma está correta e a outra está errada. Não é isso. Não é isso. Dependendo do ambiente, as duas estarão corretas, ok? Dependendo do ambiente, as duas estarão corretas. Principalmente na fala, o importante é que seja entendido o que se está falando. Diferenças entre linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, consiste no uso correto das normas gramaticais, bem como a boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Preste atenção, a linguagem formal também é chamada de linguagem culta. E a linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial, ok? Uma respeita as regras gramaticais e o bom pronunciamento das palavras, e o outro está despreocupado com essas regras, ela utiliza uma linguagem regionalista, ok? É uma linguagem mais cotidiana. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e a linguagem informal. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto,
Pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea, da linguagem coloquial, da linguagem informal. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações para não cometer erros, ok? Para não cometer erros. Bem, isso acontece principalmente porque nós temos o hábito, nós temos o costume de escrever aquilo que nós falamos. E olha, na grande maioria dos textos isso não cabe. Por quê? Porque na grande maioria dos textos nós temos que utilizar a linguagem formal. E aquilo que nós falamos, na maioria das vezes, são linguagens informais, cheias de regionalismo e despreocupada das regras ortográficas e gramaticais. Duas dicas importantes. Para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais, devemos conhecer as regras gramaticais. Para isso, vocês estão em sala de aula. Nesse momento, eu estou aqui na minha sala de aula, que é um estudo, e vocês estão na casa de vocês, mas não deixa de ser uma interação escolar, certo? Isso é uma interação escolar, uma interação de ensino e aprendizagem, dessa troca que nós fazemos de conhecimento, ok? Então, conhecer as regras gramaticais está acontecendo, claro, através das nossas aulas. E acontece também na sala de aula, claro, com certeza. Esse também é um dos objetivos da escola. E possuir o hábito de leitura, tá ok? Que auxilia na compreensão e produção dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. Então, ler é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Vocês precisam ler muito. Ler tudo que tiver ao alcance de vocês, que for para a idade de vocês. Ok? Ah, professor, mas eu não tenho um livro para a minha idade. Não tem problema não. Leia o livro didático. Não precisa só ser um livro de história. Ok? Um livro paradidático. Pode ser um livro didático. No livro de língua portuguesa de vocês mesmo está cheio de histórias. Então é importante que vocês leiam. Leiam para enriquecer o vocabulário de vocês. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, Dr. Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas da família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Esse é o exemplo 1. No exemplo 2, o doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela anos antes da gente se casar. De acordo com os exemplos, fica claro distinguir que o texto formal é o exemplo 1 e o texto informal o exemplo 2. Observe que no primeiro exemplo, o primeiro exemplo segue as regras gramaticais de concordância e pontuação. Já no segundo, não se segue as normas da língua culta, ou seja, apresenta erros gramaticais, ortográficos e falta de pontuação. Tá bom? Isso fica muito claro ali nos dois exemplos, que o exemplo 1 é uma linguagem formal, ok? Que respeita as regras. No segundo é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, uma linguagem do cotidiano. Exercitando. Questão 1. Bem, antes disso, espero que estejam em mãos com o lápis, o caderno e a borracha de vocês. É agora a hora que nós iremos precisar. Ok? Então, lápis, caderno e borracha em mãos. Analise as situações e indique qual linguagem é a mais adequada a ser usada.
se é a formal ou a informal. Em uma festa de amigos, eu vou usar qual linguagem? É a linguagem formal ou a linguagem informal? Apresentando um trabalho de escola, eu vou usar a linguagem formal ou a linguagem informal? Em um churrasco com a família, qual a linguagem que eu vou usar na hora de falar? É a formal ou a informal? Para desmarcar um combinado com um amigo, qual a linguagem que eu vou utilizar? É a formal ou a informal? E para pedir um favor a um desconhecido, qual a linguagem que eu vou utilizar? É a linguagem formal ou a linguagem informal? Tempo para vocês pensarem e responderem. Em uma festa com amigos, por exemplo, eu vou usar a linguagem informal, são meus amigos, me conhecem, são pessoas do meu dia a dia. Mas agora eu pergunto a vocês, quando vão apresentar um trabalho, é formal ou informal? Em um churrasco com a família, a linguagem é formal ou informal? Para desmarcar um combinado com um amigo que me conhece, é uma linguagem formal ou informal? E para pedir uma informação a um desconhecido, eu vou usar a formal ou a informal? Tempo para vocês pensarem aí e responderem no caderno de vocês. Vamos para a resposta. Apresentando um trabalho na escola, qual a linguagem que eu vou utilizar? É a linguagem formal, isso mesmo. Quando eu estou apresentando um trabalho na escola, que é um momento oficial, eu vou utilizar a linguagem formal. Em um churrasco com a família, eu também vou utilizar, dessa vez, a linguagem informal. Por quê? Porque a família ali me conhece. São pessoas do meu cotidiano, que entendem bem a minha linguagem. Para desmarcar um combinado com um amigo. Olha só, eu vou usar a linguagem informal, porque esse amigo me conhece, também sabe como é a minha linguagem no meu cotidiano. E para pedir um favor a um desconhecido, eu vou ter que usar a linguagem formal. Por quê? Porque talvez eu possa utilizar uma palavra que esse desconhecido não saiba, uma vez que ele não me conhece. Questão 2. Observe as imagens e indique se a linguagem utilizada é formal ou informal. Vamos lá. Observando essa imagem aí, vocês acham que eles estão utilizando uma linguagem formal ou uma linguagem informal? O que é que vocês acham? Pensem aí um pouco. São duas crianças que estão aí brincando, né, com esse brinquedo que é o famoso telefone com fio artesanal. Acredito que vocês conheçam. E aí, vocês acham que eles estão utilizando uma linguagem formal ou uma linguagem informal? É uma linguagem, quando as crianças estão brincando, uma linguagem informal. Tá certo? É uma linguagem informal, é uma linguagem do cotidiano. Brincadeira deles é uma brincadeira cotidiana. Vamos para a outra imagem. Nós temos aí uma apresentação no ambiente de trabalho. Olha só, essa pessoa aqui está fazendo uma apresentação para outras 3 pessoas. No ambiente de trabalho, numa apresentação, a linguagem utilizada é a formal ou a informal? Pensem um pouco. Olhem a situação. Qual a linguagem que deve estar sendo utilizada aí? É a linguagem formal. Isso é uma
formalidade, um momento oficial. Outra imagem. Nós temos aí uma conversa com amigos, ok? Quando estamos conversando com amigos, como nesse momento aqui, a partir dessa imagem, o que é que a gente diz? Estão utilizando uma linguagem formal ou uma linguagem informal? O que é que vocês acham? É uma linguagem informal, ok? É um momento de descontração, tá bom? Então é uma linguagem informal. E nesta imagem aqui, que parece ser uma entrevista de emprego, olha só, duas pessoas entrevistando uma outra que está aqui de costas. O que é que vocês acham? É uma linguagem formal ou uma linguagem informal que está sendo utilizado nesse momento? Pensem aí um pouco. É uma linguagem formal, é uma formalidade. Leia o texto, em seguida indique se ele é formal ou se ele é informal. Olha o texto aqui. Ó. A mulher entra na cozinha. Desculpem, vamos ler juntos, né? Claro. De novo. A mulher entra na cozinha e encontra o marido atarefado com um mata-moscas. O que você está fazendo isso, sou? Pergunta ela. Estou caçando moscas. E já matou alguma? Claro, ai. 3 machos e 2 fêmeas. Intrigada, ela pergunta, mas como você consegue distinguir o sexo? Facinho, sou. 3 estavam na garrafa de cerveja e 2 no telefone. Supõe-se, né, a partir do texto, que os homens estavam na garrafa de cerveja e as mulheres estavam falando ao telefone. Aí ele sabia quem era macho e quem era fêmea. Mas a pergunta é a seguinte, o que é que vocês acham? Analisem esse texto. Esse é um texto formal ou esse é um texto informal? Pensem um pouco. O que é que vocês acham? Esse é um texto, na resposta, vamos dar a resposta, né? É um texto informal. Como é que eu sei? Bem, ele está cheio de regionalismos. Ele não respeita as regras ortográficas, as regras gramaticais e as regras de pontuação. Por exemplo, logo no título, a mulher. A gente talvez saiba que ele esteja querendo dizer a mulher, mas não está escrito aqui, está escrito a mulher. Ok? O que você está fazendo? O que você está fazendo, a gente entende que é o que você está fazendo, mas talvez tenha pessoas que não entendam. E a ortografia aqui está equivocada segundo as normas da língua portuguesa. Ok? Então, por essas e outras, esse é um texto informal. Então, a linguagem utilizada aqui é a linguagem informal. Outro texto, vamos ler juntos. Aos 3 dias do mês de setembro de 2006, foi inaugurada na Escola Felicidade do Campo, pelo secretário de Educação do município de Alegre, o complexo poliesportivo Vida de Atleta. Ele mede cerca de 2.000 metros quadrados. Tem uma piscina olímpica, 6 banheiros, 3 femininos e 3 masculinos, 2 vestiários e uma cantina. Após a inauguração, os alunos puderam desfrutar das instalações da quadra. Esse texto aqui, ele é formal ou ele é informal? Percebam que é um texto cheio de pontuações, de vírgulas, respeitando as regras gramaticais. Então, ele é um texto
formal. Bem, o que estudamos na aula de hoje? Revisamos a aula anterior, observamos as diferenças entre a linguagem formal e informal, analisamos a linguagem formal e informal em textos e fizemos atividades sobre a linguagem formal e informal. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau, um abraço. Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula e aula desta vez, aula de História, do nosso terceiro ano. Eu aqui na nossa sala de aula virtual, vocês aí na casa de vocês, que também é um espaço escolar, o espaço onde nós trocamos algumas ideias, onde nós aprendemos juntos. Então, vamos para a nossa aula. E na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho da identidade cultural da nossa cidade, da identidade cultural de Teresina. Identidade cultural, professor, o que é isso? Bem, justamente o que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Quais são as marcas culturais em Teresina que nós observamos na nossa cidade, que nós carregamos conosco em função da nossa cidade, da cidade de Teresina? A habilidade que nós iremos estudar hoje é conhecer a identidade cultural do nosso município, percebendo o crescimento e desenvolvimento da cidade por meio dos registros memoriais. Professor, o que são registros memoriais? Bem, os registros memoriais é tudo aquilo que nos faz pensar no passado. Pode ser um passado recente, mas pode ser um passado não recente, um passado muito longo. E às vezes até refletir sobre um passado que nós não vivemos. Muitas coisas que aconteceram na cidade de Teresina, nós ainda talvez não fôssemos nem nascidos. Ok? Não deixam de ser um passado, não deixa de estar registrado e nós não deixamos de pensar a partir dos registros. Então, a partir dos registros, pelo contrário, nós passamos a pensar naquilo que se passou. Por isso que é tão importante nós registrarmos tudo. Até algum tempo atrás, nós temos um registro muito grande de fotos impressas. As fotos elas eram tiradas e impressas, o que nós chamamos de revelação da foto. Hoje, como a maioria das fotos são tiradas através de smartphones ou de câmeras fotográficas digitais, esse registro não é mais um registro físico, né, que a gente pode pegar. A gente geralmente não pega na foto, embora algumas fotos ainda sejam reveladas. O que nós temos hoje são registros digitais. As fotos estão guardadas, armazenadas em meios digitais, ok? Mas nós precisamos sim desses registros memoriais e vocês vão ver algum deles aqui na aula de hoje. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro objetivo é estudar o que é identidade cultural, ok? Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, já comecei a falar um pouco, mas nós vamos nos aprofundar sobre o que é identidade cultural. Também nós iremos observar a identidade cultural da história, ou melhor, a identidade cultural na história, ok? A história, ela fala um pouquinho dessa identidade cultural. E por último, nós iremos analisar a identidade cultural do povo teresinense. Tá bom? Nós iremos fazer uma análise dessa identidade cultural dentro da nossa cidade. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro deles, você sabe o que é identidade cultural? Pensem aí um pouco. O que é a identidade
cultural. Você sabe o que é? O segundo, você sabe onde a identidade cultural de um povo é expressa? Você sabe onde a identidade cultural de um povo se manifesta? Você sabe como a identidade cultural de um povo é mostrada para outras pessoas? Como é que a pessoa percebe a identidade, uma pessoa que não é de Teresina, como é que ela percebe a identidade cultural do povo de Teresina? E por último, você sabe quais são as identidades culturais de Teresina? Você que é teresinense, você que mora em Teresina, você sabe quais são as identidades culturais do povo daqui, da nossa cidade? Então, você sabe o que é identidade cultural, você sabe onde a identidade cultural de um povo é expressa e você sabe quais são as identidades culturais de Teresina? Bem, esses questionamentos vão nos ajudar na nossa aula de história de hoje. Primeira coisa, o que é identidade cultural? A identidade cultural é um conjunto de elementos que formam a cultura de um povo. É um conjunto. São vários elementos que formam a cultura de um povo. Ou seja, que fazem com que um povo se reconheça enquanto agrupamento cultural que se distingue dos outros. Ok? Que fazem com que um povo se reconheça enquanto agrupamento cultural que se diferencia dos outros. Agrupamento é junção, ok? Agrupamento é junção. É difícil definir uma identidade cultural específica, pois ela é maleável, ou seja, pois ela varia, maleável é variável, ela varia muito. E depende do momento e das peculiaridades, das particularidades culturais de uma determinada sociedade. E depende do momento em que essa sociedade está e das particularidades culturais de uma determinada sociedade. Falando de distância, de um lugar distante, por exemplo, dentro do Brasil. Teresina, nós sabemos que é uma capital de um estado brasileiro, né? Teresina é a capital do Piauí. Nós temos um lugar muito distante, vamos lá para Porto Alegre, que é uma capital de outro estado do país, capital do estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando de duas capitais, mas a identidade cultural do povo teresinense é diferente da identidade cultural do povo porto-alegrense. Por quê? Porque a forma de viver são formas diferentes. A história de Teresina é diferente da história de Porto Alegre. A culinária de Teresina é uma culinária diferente da de Porto Alegre. Em muito pelo que é cultivado aqui, pelo que historicamente foi cultivado aqui, pelo que historicamente foi cultivado como alimento, é claro, lá em Porto Alegre ou naquela região. Então, isso vai determinar a identidade cultural do povo. Isso determina também a identidade cultural do povo. E nós temos várias coisas da influência. Quem foi as pessoas que primeiro foram morar em Porto Alegre? Quando Porto Alegre foi fundada? Quem foram as pessoas que primeiro vieram morar em Teresina? Como é que Teresina foi fundada? Qual é a história da fundação de Teresina? O que é que foi construído? Qual religião chegou primeiro? Tudo isso vai influenciar, claro, a identidade cultural, sim, do lugar. E a cidade A é melhor do que a cidade B? Ou melhor do que a cidade C? Não. Culturalmente, nós não podemos falar isso. Nós temos que entender que cada lugar tem a sua cultura, tem a sua identidade cultural. E é isso que torna o nosso país tão belo, tão bonito. Né? São justamente as diversidades. É a oportunidade que nós temos de mostrar a nossa identidade cultural para outros lugares e observar a identidade cultural dos outros lugares aqui para nós. Atualmente, o maior desafio para se manter a identidade cultural dos grupos sociais é justamente a globalização,
que determina padrões culturais baseados na cultura estadunidense, que tem se tornado predominante no mundo. Professor, o que é globalização? Globalização é justamente a influência de uma cultura em outra cultura. O que é que nós sabemos? Sabemos que há algumas culturas que se dizem superiores a outras. Aqui ele traz o exemplo de da cultura estadunidense. Talvez nem seja tanta a cultura estadunidense que se diz superior a outra, mas as pessoas se colocam dessa forma, se submetem a uma outra cultura. A informação de uma outra cultura chega com muita facilidade para uma outra cultura, certo? A informação da cultura estadunidense chega muito fácil à cultura teresinense. E a cultura teresinense tende a absorver essa cultura. Mas o contrário também pode acontecer. A cultura teresinense chegar a uma outra cultura e essa outra cultura absorver a cultura teresinense. Isso se chama globalização e isso tem se tornado um desafio para que se preserve a identidade cultural das pessoas, a identidade cultural dos povos, das cidades. Por quê? Porque neste caso, quando a globalização ela tende a mexer na cultura de um determinado lugar, nós percebemos que algumas coisas da cultura começam a se enfraquecer. E isso pode se tornar um problema, porque nós precisamos preservar a nossa cultura. E para se preservar a cultura, e aí, não só nosso, mas de vários lugares, para se preservar essa cultura, nós precisamos estar atentos aos desafios que a globalização nos impõe. Professor, a globalização é uma coisa ruim? Não. Não é que a globalização seja uma coisa ruim. O que eu estou dizendo é que a globalização ela se torna um desafio na preservação das culturas. Por quê? Porque as culturas são constantemente influenciadas e pressionadas por outras culturas. E aí a gente corre um risco de viver numa quebra de braço. Historicamente, a identidade cultural é o padrão que identifica uma produção cultural a certo grupo social. Ok? Historicamente, a identidade cultural é o padrão que identifica a produção cultural de certo grupo social. Ou seja, é aquilo que é comum em determinado grupo social. Nós vamos ver daqui a pouquinho, por exemplo, a cultura da culinária de Teresina. É uma cultura, sim, a cultura da culinária. Por quê? Porque determina um padrão que aqui se tem. Algo que é muito comum aqui em Teresina enquanto comida. Maria Isabel. Isso vai determina, de certa forma, um padrão culinário. Geralmente, quando nós vamos em uma festa, nós encontramos Maria Isabel para o nosso consumo. O que mostra que Maria Isabel é um prato típico da cultura teresinense. Por exemplo, podemos associar certos tipos de roupa, além da comida, né? Um ritmo musical específico, a cultura, por exemplo, hip hop, que surgiu nos centros urbanos a partir da década de 1980, também identificamos algumas pinturas corporais, como as dos índios habitantes de aldeias indígenas. Tudo isso identifica aquele índio, identifica a sua cultura, o ritmo hip hop, identifica a cultura de algumas cidades, né? A cultura do hip hop, ele é muito forte. O jeito de se vestir, isso identifica a cultura de alguns lugares, de algumas cidades, de alguns países. Tudo isso é a identidade cultural de um povo. A identidade cultural de Teresina registrada no seu patrimônio. Vamos ver aqui apenas alguns exemplos, tá bom? Não dá para nós vermos tudo, né? Até porque seriam aulas infinitas para discutirmos tudo. Mas nós temos aqui alguns exemplos, tá bom? Vamos começar então pelo artesanato. Olha só, o artesanato
é uma das identidades culturais do povo teresinense, artesanato. O bairro Porto Velho é o mais antigo de Teresina. Nós já vimos isso aqui em outras aulas. E no local onde a cidade nasceu, também se encontra um dos maiores patrimônios culturais da capital piauiense, que é o Polo Cerâmico do Porto Velho, onde se encontra a maior expressão do nosso artesanato, que são as cerâmicas. Por lá, várias famílias se dedicam a uma tradição por meio da qual geram sua renda desde a década de 1970. Então, o artesanato teresinense, que está aqui, olha, mostrado nestas duas imagens, e que é produzido e vendido no bairro Porto Velho, é uma das identidades culturais da nossa cidade. Tá bom? Esse artesanato, ele é mandado para vários outros lugares. Vários outros lugares conhecem o nosso artesanato e sabem que é o artesanato de Teresina, ou seja, é uma marca cultural de Teresina esse artesanato. Nós temos aqui também a culinária. Bem, a culinária teresinense é traduzida no gosto pelos temperos, como a pimenta de cheiro, como o coentro, como o cheiro verde, mas nós temos outros pratos também. Na verdade, aqui estão os temperos, né? Esses temperos ajudam na produção de alguns pratos típicos, como, por exemplo, eu falei agora há pouco da Maria Isabel. A Maria Isabel é um prato típico de Teresina. Nós temos, por exemplo, a buchada, né, que é outro prato típico de Teresina. Nós temos a panelada, né, que é outro prato típico de Teresina. E esses pratos, eles ajudam a formar a cultura teresinense, ou a mostrar essa cultura, né? Eles fazem parte da cultura e, através a cultura teresinense é expressa, a cultura teresinense é mostrada. Olha só, a culinária, ela é sim uma arte, tá ok? A arte culinária. Então, a forma como se faz, a forma artesanal, ela demonstra que isso é uma arte. E que, na grande maioria das vezes, vai passando de geração em geração, ok? A cultura, ela tem essa característica, ela não começou hoje. A cultura é algo bem mais antigo que vem sendo trazido de pai para filho, para filha, de mãe para filho, vovó, a vovó trouxe e chegou até os dias de hoje, tá bom? Bem, esses pratos típicos, claro, são feitos às vezes nas nossas casas, né? Em alguma festa que a gente vá, mas Teresina tem outra particularidade na sua cultura, que são os mercados públicos. Aqui nós temos alguns exemplos de mercados públicos. E nesses mercados públicos, facilmente nós encontramos vários pratos típicos de Teresina, né? Então, você quer encontrar esses pratos típicos, essa arte culinária teresinense, é fácil. Vá nos mercados públicos que facilmente você encontra esses pratos típicos para a degustação. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos o Mercado da Pissarra, nós temos o Mercado Público do Disseu. Na verdade, no Disseu tem mais de um mercado público. Nós temos o Mercado Central, nós já falamos aqui várias vezes em outras aulas, que é o Mercado São José, mas a gente conhece ele como Mercado Central. Nós temos também o Mercado do Parque Piauí, ok? Todos esses são mercados públicos que, dentre outras coisas, dentre outros elementos da cultura teresinense que a gente pode encontrar neles, nós encontramos a arte culinária, a cultura de Teresina expressa na culinária. Danças. Nós temos duas danças muito fortes aqui. Claro que nós temos várias outras, mas nós temos o Bumba Meu Boi e nós temos também as quadrilhas juninas. Gente, essas duas danças são expressões da cultura teresinense e que facilmente nós as encontramos
nas festas. A quadrilha junina, principalmente nas festas juninas, nas festas em comemoração aos santos São João, Santo Antônio e São Pedro, ok? O Bumba Meu Boi também nessa época, mas o Bumba Meu Boi a gente também encontra em vários outros momentos, em várias outras datas festivas teresinenses. Então, o Bumba Meu Boi e as quadrilhas juninas são expressões culturais muito populares em Teresina. A primeira tem sua origem ligada às fazendas de criação de gado. O Bumba Meu Boi tem sua origem ligada às fazendas de criação de gado. Já a segunda está ligada a festas religiosas do mês de junho. Ok? Então, vocês estão vendo aí muitas cores, a expressão de alegria das pessoas, principalmente ali nas quadrilhas juninas, né? O uso muito de penas aqui na foto onde está representado aí o Bumba Meu Boi, a utilização de instrumentos musicais, as pinturas no rosto, que traz um pouco da cultura indígena. Olha só, olha aqui, ó, aquele que eu falei há pouco, nós temos as pessoas pintadas como os índios, né, que traz um pouco também dessa cultura indígena, o uso de penas também um pouco dessa cultura indígena, que se atrelou, né, que adentrou a cultura teresinense e termina fazendo parte aí da cultura teresinense. Nós temos também na cultura teresinense sítios arquitetônicos, sítios que expressam a cultura teresinense através da arquitetura. Quando a gente fala em sítio, não quer dizer somente aquele lugar onde tem muitas frutas, plantações, etc. Não, é a junção de algumas coisas de um determinado, a gente pode dizer até de um determinado produto, de uma determinada coisa específica. Nesse caso aqui, esses sítios, na verdade, são sítios arquitetônicos. Nós temos aqui a foto do Mercado Central, nós temos ali a foto da Igreja da Praça da Bandeira, nós temos aqui a foto do Museu do Piauí, nós temos aqui a foto da sede da Prefeitura de Teresina, e aqui embaixo nós temos a foto do Teatro 4 de Setembro. Fora o Teatro 4 de Setembro, as outras 4 fotos, elas fazem parte do sítio arquitetônico ali da Praça da Bandeira, ok? O Teatro 4 de Setembro já faz parte do sítio arquitetônico da Praça Pedro II, tá bom? Mas a cultura teresinense, ela também é expressa nesses sítios arquitetônicos. Por quê? Porque aqui nós temos, por exemplo, a cultura religiosa, que é muito forte em Teresina, tá bom? Nós temos aqui o casario antigo, que é algo que também é muito forte em Teresina, né? E assim, que foi muito forte esse tipo de construção, mas que ficou preservado e está aí marcado na história. Nós temos o mercado central, por exemplo, a cultura do mercado é muito forte também em Teresina, né? A cultura também expressa nesse casario aqui, que já funcionou, nesse casarão, que já funcionou como escola e hoje funciona a sede da Prefeitura de Teresina, também está expressa aí no seu sítio arquitetônico. A cultura expressa também, na sua arquitetura, perdão, a cultura também expressa na cultura do Teatro 4 de Setembro. Tudo isso faz parte da cultura teresinense. Então temos aí o Mercado Central, o Museu do Piauí, o Palácio da Cidade, o Teatro 4 de Setembro e a Igreja da Praça da Bandeira, a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Vamos exercitar então? Vou pedir a vocês que tenham em mãos aí o lápis, o caderno e a borracha de vocês. 5 segundos para vocês providenciarem. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Questão 1. Segundo o que estudamos, segundo os nossos estudos hoje, o que é identidade cultural? O que é identidade cultural? Tempo para vocês copiarem e responderem.
segundo os nossos estudos, o que é identidade cultural? Vamos para a resposta? É um conjunto de elementos que formam a cultura de um povo. Okay? Identidade cultural é um conjunto de elementos que formam a cultura de um povo. E nós vimos aqui alguns desses elementos que formam a cultura do povo teresinense especificamente. Segunda questão. Atualmente, qual é o maior desafio para se manter a identidade cultural de um povo? Atualmente, qual é o maior desafio para se manter a identidade cultural de um povo? Tempo para vocês copiarem e responderem. Atualmente, qual é o maior desafio para se manter a identidade cultural de um povo? Vamos para a resposta. A globalização. Questão 3. Cite um exemplo de identidade cultural. Cite um exemplo de identidade cultural, conforme estudamos na aula de hoje. Cite aí um exemplo de identidade cultural. Vamos para a resposta. Tipos de roupa e ritmos musicais. Pode também ser a culinária, pode ser uma dança ou as danças. Bem, tem várias coisas aí. Pode ser a pintura no corpo, pode ser a utilização de algum material como para enfeite, que a gente também chama de enfeite de adorno, né? Então, tudo isso são exemplos de identidade cultural. Questão 4. Qual bairro de Teresina se destaca pela identidade cultural do artesanato? Qual bairro de Teresina, que nós vimos na aula de hoje, que se destaca pela identidade cultural do artesanato? Essa é fácil. Tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. É o bairro Potivelho. Isso mesmo, o bairro Potivelho se destaca pela cultura do artesanato, principalmente no artesanato com cerâmicas. Quinta questão. Em quais espaços públicos é comum encontrarmos pratos típicos teresinenses? Essa é fácil. Tempo para vocês copiarem e responderem. Em quais espaços públicos é comum encontrarmos pratos típicos teresinenses, pratos típicos da culinária teresinense? Resposta: nos mercados. Eu dei vários exemplos: o mercado da Pissarra, do Disseu, o mercado central. Sexta questão. Cite o nome de uma dança comum da cultura teresinense. Nós vimos duas. Vamos para a resposta. O Bumba Meu Boi e a quadrilha junina. E sétima questão. Cite o nome de pelo menos 2 mercados públicos de Teresina. Eu acabei de falar. Mercado da Pissarra, Mercado Público do Disseu, Mercado Central, Mercado do Parque Piauí. O que estudamos na aula de hoje? Nós vimos o que é identidade cultural, observamos exemplos de identidade cultural de um povo, estudamos a identidade cultural do povo teresinense, respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que tenham gostado. Tchau, um abraço.